O Brasil, a sua mídia e certa parte da população se comporta realmente como gente de segunda classe no concerto das coisas do planeta. Há uma subserviência ainda a certas representações bíblicas, como a sacralidade de alguns povos, de alguns países que representam esses povos. Parece que é isso que está em questão quanto à fala acertadíssima, maravilhosa de Lula, corajosíssima quanto ao que está acontecendo em Gaza. Mas mais do que essas representações supersticiosas, religiosistas, sacralistas, é claro que há uma sustentação dessas mídias, desses pensamentos que agradam ou tentam agradar ao chamado capitalismo sionista internacional, que, claro, tem articulação com um pensamento nazifascista. Lula acerta, e é isso que vamos trabalhar hoje aqui, sempre de forma sintética, mas incisiva, no nosso Rapidinha das Notícias, no dia 20 de fevereiro de 2024. Vamos, portanto, pedir a você que desde agora clique aí no nosso sininho, aperte todas, se inscreva no nosso canal se ainda não fez. Para quem se inscreveu e tem se inscrito, muito obrigado. Mas também você dá o seu like, clique no like, no coraçãozinho, comente, compartilhe e faça este vídeo chegar a mais pessoas para a gente poder tentar clarear de um ponto de vista racionalista e não submisso a isto que o que é bom para os Estados Unidos, no caso também para Israel, é bom para o Brasil e que o Brasil possa ser grande, como Lula vai falar aqui no que nós vamos mostrar. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Há como contra-argumentar com o que Lula está dizendo? É claro que não. Ele está certíssimo. A questão não se trata se está matando 130 mil ou se matou 6 milhões. Não é essa a questão. É a lógica que está por detrás disso. E a gente vai mostrar aqui um trechinho que eu retirei das threads da esquerda geopolítica para a gente entender. E eles mostraram numa animação muito bacana o que é que está acontecendo e por que Lula tem razão. Se tratam de 2,5 milhões de vidas que estão sendo ceifadas. Se não fisicamente, pelo menos politicamente, socialmente, estão sendo extintas como uma nação que vivia num pequeno pedaço de terra. Vamos ver, para a gente saber por que Lula tem razão e não deve recuar, colocando o Brasil realmente num protagonismo que precisa ser feito, já que todo mundo abaixa a cabeça para os Estados Unidos, a sua política internacional que protege Israel de todas as barbaridades que este país comete. Vamos ver. Observem aí a esquerda geográfica, mostrando o caminho no qual Israel está expulsando 2,3 milhões de palestinos de Gaza. A esquerda geográfica está mostrando que é uma limpeza étnica de proporções bíblicas. A maior da história, ao vivo, que todo mundo acompanha. Desenhado para nós. Olha aí qual é o movimento que está sendo feito, a articulação que a tática de guerra de Israel promove. Onde está a zona segura? É disso que Lula está falando. A guerra entre Israel e o Hamas é desproporcional. Israel tem uma enorme força militar. O Hamas é um grupo guerrilheiro que tem os seus propósitos nefastos, ninguém vai negar, mas sim, não se trata de uma guerra por igual. Além do mais, tendo um dos melhores sistemas de espionagem do planeta, Israel poderia eliminar o Hamas e recuperar os seus reféns de uma outra forma que não matando crianças, mulheres, velhos, a população de forma indiferenciada, como está acontecendo. Mas, para além desta questão em que Lula acerta na crítica por uma via ética contra o governo de Israel, não se trata de uma crítica aos judeus, nem aos israelenses. A gente tem que distinguir. Judeu existe por toda parte do mundo, israelenses são aqueles judeus que vivem no território de Israel. Não, Lula não está falando contra o povo, Lula está falando contra o governo de nítida inclinação nazi-fascista, de caráter sionista, portanto, nazi-sionista. Crítica mais do que justa. E, repetimos, não se trata da quantidade de pessoas que morreram lá na Segunda Guerra Mundial relacionadas ao povo judeu, ao pogrom, a limpeza étnica promovida pelo Adolf Hitler. Não se trata disso. O que Lula está fazendo é a comparação lógica, da lógica que está imposta, que a gente viu neste mapa da esquerda geográfica, muito bem montado e claro para todos nós. É uma engenharia de extermínio de um povo. Se não extermínio físico, extermínio de alguém que ocupava um lugar, uma pequena faixa. Dizem que é do tamanho mais ou menos do Rio de Janeiro. 2,5 milhões de pessoas que estão sendo retiradas do seu território. E não por um retorno de uma vingança
ou de um resgate de honra de um povo sobre o outro que deixou seus terroristas invadirem Israel. Não, é porque na faixa de Gaza você tem gás, petróleo e água, que interessa a Israel. E é claro, depois, toda a construção que vai ter investimentos, dinheiro, capital, e também, claro, a ocupação, ampliação do território de Israel. Ninguém é bobo. Mas Lula acerta também numa outra via. Lula está surgindo como um estadista cada vez mais maior, cada vez maior, cada vez mais grandioso, quando ele se faz uma voz diferenciada. Quando ele retira o Brasil da tutoria dos americanos, dos Estados Unidos, da lógica que sempre imperou desde a velha Aliança para o Progresso da década de 60, como caudatária do governo de John Kennedy e dos seus sucessores. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O Brasil, quintal dos Estados Unidos. América do Sul, América Latina, quintal dos americanos. Lula diz aí no seu discurso, talvez já dando a dica, por que você ser pequeno quando você pode ser grande? E o Brasil, hoje, se articula com uma vasta rede de países poderosos no mundo. A China, a Rússia, a África do Sul, fazendo o bloco do BRICS. Tem hoje um banco tão poderoso quanto o FMI, que é o Banco do BRICS, com 50 países aderindo ao projeto BRICS. E aí Lula está dizendo, precisamos acabar com esta ordem mundial em que esta gente nazifascista, essa gente que lucra com a guerra, que mata, que chacina, essa gente precisa perder o poder. E nós precisamos criar uma outra esfera de poder. A China pouco importa, ou se importa com Israel. A Rússia muito menos. A África do Sul já lançou o seu repto, o seu desafio, dizendo que precisa acabar com o morticínio em Gaza. O Brasil assinou, junto com a África do Sul, este pedido, mas agora levanta a voz. E Lula, então, desagrada a mídia tradicional brasileira submetida ao capital sionista, ao capitalismo internacional, ao capitalismo especulativo e assassino, que moderam dizendo que Lula errou, que não devia ter dito, que podia ter falado, mas não falado. Lula falou bem claro, como estadista. É assim que a gente quer o Lula atuando. Claro que a direita nacional, a extrema-direita nacional, canalha, já quer colocar impeachment para cima de Lula, para assustá-lo. Porque essa extrema-direita canalha, a direita canalha, é subserviente ao sionismo internacional, ao capital internacional, aos americanos. Sim, e Lula está dizendo não. O Brasil joga agora no plano internacional. E é isso que a gente tem que também entender por detrás do que Lula colocou na mesa de pôquer. Ele não está blefando, ele tem um belo jogo nessa cartada que está aí no plano internacional. 77 países apoiaram a colocação de Lula. Muitos dos agrupamentos ou federações ou associações judaicas apoiaram Lula na sua fala contra Netanyahu. E é por isso que Lula está certo. Ele acerta na crítica ética e acerta no jogo internacional, quebrando a hegemonia americana. Quebrando a hegemonia americana que apoia Israel em todos os seus cometimentos assassínicos. Israel, quando dizemos, os governos israelenses. E aí estão esses elementos postos na geopolítica e Lula, então, está botando fichas na mesa, apostando alto. E sim, todos aqueles que não são submissos, que não querem ser o que se chama de cachorro de segunda ordem, né? O famoso complexo de vira-lata do brasileiro, sempre submisso às ordenanças americanas, à sua política. Como a extrema-direita ligada a Bolsonaro, ao bolsonarismo e a outros ismos querem que o Brasil seja sempre um quintal onde os americanos defecam os seus problemas. Lula não quer isso. Lula quer um país, um Brasil grandioso, jogando como pode no plano internacional e mais do que nunca, ele sabia o que estava fazendo quando disse isso. Sabia muito bem. Tanto é que quando Israel arrotou por Netanyahu humilhação em cima do embaixador brasileiro, Lula chamou o embaixador brasileiro de volta. Qual é a importância de Israel para o Brasil? Praticamente nenhuma no plano econômico, no plano das trocas, dos negócios, etc. Mas é importante para essa gente submetida ao capitalismo sionista internacional, ao sionismo enquanto uma lógica, ao nazifascismo, que acha que Israel, o povo israelense, o povo judeu, é um povo escolhido por Deus. Não. Deus não escolhe povos. Deus é amor, diz João Evangelista. E como amor, ele ama a todos. E não a um povo em especial. Principalmente um povo que apoie alguém que se mostra um assassino de guerra. Um abraço e até outra oportunidade. Vamos conferir o que é que esta cartada de Lula gera no plano internacional e interno. Lula cada vez maior. Estamos com você, Lula.